Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios que conectam a natureza e a consciência humana. E veja bem, não vamos falar de uma simples substância, vamos falar de um sacramento ancestral. Uma chave que, há milênios, parece abrir portas para a gente entender o que realmente somos. Para começar, o próprio nome, que vem da língua quechua, já nos dá o mapa dessa jornada. Ayahuasca, a videira das almas. Ou, de um jeito ainda mais profundo, a corda dos mortos. Mas não é uma corda que prende, não. Pense nela como um elo que conecta o mundo visível ao invisível, o terreno ao ancestral, a nossa consciência individual à grande memória do espírito. A nossa jornada vai seguir 5 trilhas principais. Primeiro, vamos entender a videira das almas. Depois, as linhagens do sacramento, a molécula do espírito, a geografia do invisível e, para fechar, vamos falar sobre um renascimento místico. Então, nossa primeira parada é na origem de tudo, lá no coração da floresta, onde a sabedoria indígena concebeu este sacramento a partir da união de 2 forças muito especiais da natureza. A bebida em si já é uma verdadeira alquimia botânica. De um lado você tem o cipó mariri, do outro, as folhas da chacrona. O incrível é que sozinhas elas são praticamente inertes, mas quando são unidas, elas criam uma das mais potentes ferramentas de expansão da consciência que a humanidade conhece. Fica a pergunta, né? Como, em meio a milhões de espécies na Amazônia, a sabedoria indígena descobriu essa sinergia tão precisa? Agora a gente vai avançar um pouco no tempo para ver como essa prática ancestral se formalizou aqui no Brasil em 3 grandes movimentos religiosos. Cada um deles tem uma linguagem própria, mas todos expressam a mesma conexão profunda. Bom, o uso da ayahuasca, como a gente falou, tem milênios entre os povos da Amazônia. Mas foi no século XX que essa tradição se expandiu de uma forma nova. Na década de 30, Mestre Irineu estrutura o Santo Daime. Depois, em 45, Frei Daniel funda a Barquinha. E na década de 60, Mestre Gabriel estabelece a União do Vegetal. São caminhos doutrinários diferentes, mas que levam à mesma experiência com o sagrado. A história da origem do Santo Daime é marcada por uma revelação mística. Raimundo Irineu Serra, lá nas suas experiências na floresta, teve uma visão da Virgem da Conceição que ele identificou como a Rainha da Floresta. E nessa visão, ela lhe faz um pedido que se torna a essência de toda a doutrina e que dá um novo nome para a bebida. Daime, do verbo dar, um rogo divino, dai-me luz, força e amor. Já a União do Vegetal, a UDV, que foi fundada por Mestre Gabriel, se estrutura numa doutrina cristã e reencarnacionista. Aqui, o foco está na evolução do espírito através de sucessivas existências, usando a concentração mental como a principal ferramenta para esse aprimoramento. E então a gente chega na Barquinha. Fundada por Frei Daniel, que também foi companheiro de Mestre Irineu, essa linha é profundamente poética. A visão de uma barca se torna a metáfora central para a jornada da vida. Os adeptos são como marinheiros, navegando em um mar sagrado, numa doutrina muito sincrética, que dialoga bastante com elementos da Umbanda. Certo. Agora, vamos fazer uma pequena curva. Vamos deixar por um momento as cosmologias da fé para entrar no que seria o laboratório da consciência, para investigar a base bioquímica por trás dessa experiência tão transcendental. A ciência nos revela algo que é simplesmente fascinante. O princípio ativo da ayahuasca é a dimetiltriptamina, o famoso DMT. Mas o ponto crucial aqui não é o que está na planta, e sim o que já está em nós. O DMT é uma molécula que o nosso próprio cérebro produz, ou seja, a chave para esse mistério já está dentro da gente. Isso, claro, levou a uma hipótese revolucionária que foi popularizada pelo pesquisador Dr. Rick Strassman. Ele levanta a possibilidade de que o DMT, que talvez seja sintetizado na glândula pineal, aquela glândula que historicamente sempre foi vista como a sede da alma, poderia ser de fato a molécula do espírito, um mediador químico para experiências místicas e de quase morte. E aqui, a pesquisa do Strassman nos leva a um número bem intrigante. Um número que, à primeira vista, parece aleatório: 49. É aqui que a gente encontra uma sincronicidade impressionante. O livro tibetano dos mortos diz que a alma leva 49 dias para reencarnar.
E a embriologia moderna descobriu que é exatamente com 49 dias de gestação que a glândula pineal se torna visível no feto junto com a diferenciação sexual. A pergunta que fica é: será que a ciência moderna está apenas redescobrindo, na sua própria linguagem, uma sabedoria que o espírito já conhece há milênios? A hipótese do Strassman se aprofunda exatamente nisso. Se a pineal produz o DMT, será que essa molécula poderia atuar como uma espécie de chave bioquímica que facilita a entrada da consciência no corpo, no portal do nascimento, e a sua saída no portal da morte? A ciência aqui, ela começa a tocar na fronteira da metafísica. Da bioquímica, a gente volta para a experiência. Como é esse mundo que se revela? Quais são as paisagens, os arquétipos que aparecem quando se navega por essa geografia do invisível? O pesquisador Bunny Shannon, que dedicou anos ao estudo da fenomenologia da ayahuasca, descreve assim uma de suas visões. E essa descrição, ela ecoa em milhares de outros relatos. A sensação de visitar realidades paralelas, com uma nitidez e uma coerência que desafiam completamente a ideia de que aquilo é uma simples alucinação. Dentro da tradição do Santo Daime, esse estado tem um nome específico: miração. Não é um sonho, é mirar, é contemplar ativamente. E isso nos leva a um outro conceito central, a ideia da ayahuasca como uma escola. Uma escola sem livros, sem sala de aula, onde a própria planta é a professora, ensinando autoconhecimento e responsabilidade através dessas visões diretas. E aqui está o grande enigma. As paisagens e os seres, eles se repetem. Pessoas de culturas de épocas totalmente diferentes relatam encontrar os mesmos arquétipos, cidades de luz, seres inteligentes e, um ponto crucial, serpentes de fogo entrelaçadas. O antropólogo Jeremy Nabb chegou a sugerir que essa serpente universal não é só uma metáfora, mas uma percepção direta da dupla hélice do DNA, o próprio código da vida se comunicando através de luz. E essa pergunta se aprofunda ainda mais. Se as visões estão mostrando o código genético da vida, será que com a ayahuasca a gente estaria acessando uma espécie de televisão da floresta? Uma forma de consciência vegetal que nos permite ler as informações moleculares da própria existência? É uma questão que continua desafiando todos os nossos paradigmas. Chegamos agora ao nosso último segmento, onde a gente vai tentar tecer todos esses fios, o espiritual, o científico, o fenomenológico, numa compreensão mais unificada do que essa experiência toda representa. Um dos conceitos centrais da experiência mística profunda é a morte do ego. E olha, essa expressão pode assustar, mas não deve ser entendida como aniquilação. É o contrário, é a dissolução temporária da nossa identidade limitada, separada. É como soltar o eu individual para poder experimentar uma identidade muito mais vasta, cósmica. É, na verdade, um renascimento. E o que resta, então, quando o ego se dissolve? O que emerge é a percepção de um princípio fundamental, que na UDV é expresso como luz, paz e amor. É uma verdade que não é pensada, mas sentida, a profunda e inegável interconexão de todas as coisas. No fim, a jornada da ayahuasca parece nos levar a uma única e profunda realização. A ilusão de separação entre quem observa e o que é observado, entre o eu e o universo, simplesmente se desfaz. A gente percebe que não somos uma gota no oceano, mas o oceano inteiro dentro de uma gota. Descobrimos que somos, todos nós, uma expressão da mesma e única alma do mundo.